Tá gravando? Tá gravando. Ei! Vamos lá. Olá, pessoal. Espero que esteja todo mundo bem, todos animados, né? Hoje vamos lembrar com essa aula aqui, relembrar alguns conceitos que a gente estudou muito durante a nossa semana, né? Relembrar várias atitudes, várias regrinhas que a gente teve que aprender, que teve que utilizar o livro para responder certas questões, né? Hoje eu vou relembrar o conteúdo, não vou relembrar a atividade realizada, tá? É só o conteúdo mesmo. Uma aula curtinha de 10 a 15 minutos, no máximo, né? Então, para não gastar muito internet, isso aqui depende, né? Então, vamos fazer um conceito, relembrar várias atitudes, né? Várias atitudes e vários conteúdos também. Vamos aqui, ó, nossos livro maravilhoso, números naturais, né? A gente está trabalhando com números naturais. Significa o quê? Os números, a gente sempre esteve trabalhando com eles, né? Fazendo continha de mais, de menos, continha. E só que a gente nunca deu um nome, né? Porque a gente trabalhava muito com os números, a gente nas aulas, né? Trabalhou muito com os números padrões, né? Que a gente não conseguiria imaginar. Só que como a gente foi trabalhando com os números, houve a necessidade da gente explicar e dar uns nomes mais legais, né, para cada tipo de número, cada tipo de situação. E nesse caso aqui, no primeiro caso que a gente vai aprender é sobre os números naturais. E está a nossa descrição aqui. Os números estão presentes em diversas situações do nosso dia a dia, né? Então, se a gente olhar essa imagem aqui, nós podemos identificar vários tipos de números que a gente pode imaginar. Tipo, quantos alunos estão andando, quantas janelas tem a escola, qual é a hora do colégio, qual que é o número da escola, né? Quantas crianças tem, quantos adultos, se eu for imaginar, né? Então, eu posso imaginar e brincar com você com os diversos números. E quando a gente trabalha com os números, a gente, em muitas situações, usamos os números naturais, que em forma de sequência, que é o quê? Quais que são os nossos números naturais, né, que a gente aprende? É o 0, é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, e assim vai ao infinito, né? Tanto que a gente não tem um sistema aqui que ajuda a gente a numerar, né, a identificar os nossos números naturais. Os números naturais que estão imediatamente em seguida um dos outros são chamados de números consecutivos. Por exemplo, 9, o 10 e o 11 são números que estão de um na frente do outro, né? Estão na ordem legal para a gente verificar, né? Então, se eu imaginar os números 15, 16 e 17, eu posso considerar ele como número consecutivo. Agora, se eu pensar no número 21, 27 e 29, eu não consigo imaginar um do lado do outro, né? Então, eles não são números consecutivos. E quando a gente vai representar esses números, a posição deles, né? A gente utiliza a reta numérica, né? Em que a reta numérica tem o zero como origem, ou seja, onde tudo vai começar, os nossos números, e depois disso vai só aumentando a numeração, ó, que ele sai da esquerda e vai para a direita. Ó. Daqui, ó, ele vai seguindo só nesse sentido aqui, ó, e vai, até ao infinito, né? Que a gente não tem um valor exato. Nunca vai existir um número, nunca vamos conseguir dar um final para esses números, que eles estão sempre se renovando, sempre estão aumentando a quantidade. Invenção do zero, né? Quando a humanidade começou a registrar quantidades, ainda não havia necessidade de criar um símbolo que representava o nada, né? Porque o zero, se você imaginar, não representa nada. É um valor que não tem nenhum valor. Ele está aqui, como é um nada, é um vazio. Então, a mesma coisa quando eu imaginar assim, você tinha 10 reais, gastou 10 reais, você ficou com o quê? Com nada, né? Seu bolso está vazio. Por isso que a gente considera esse número como não sendo um número muito utilizável, né? Que não representa nenhuma quantidade. No nosso sistema de numeração, o zero foi o último algarismo a ser inventado. Isso representou um grande avanço em relação aos outros sistemas de numeração. Por exemplo, no século XVII a gente não tinha o zero, no século XV não tínhamos o zero, né? E agora atual a gente tem algo parecido com o zero, né? Por que, professor, que foi mudando? Foi verificando de acordo com a necessidade, né? Que foi se estudando e aos poucos o zero foi existindo, o zero foi tirado, e no final o zero ficou nos nossos livros e na nossa matemática, né? Como representando unidade de vazio, sem nada, né? Todo número natural tem um sucessor, ou seja, que o número vem
imediatamente depois dele. Vamos repetindo, ó. Todo número natural tem um sucessor, ou seja, um número que vem imediatamente depois dele na sequência dos números naturais. Ao adicionar 1 a qualquer número natural, obtemos seu sucessor. De maneira semelhante, todo número natural, com exceção do zero, ó, o zero, tem um antecessor, que vem imediatamente antes dele na sequência dos números naturais, ao subtrairmos 1 de qualquer número natural, com exceção do zero. Ou seja, se eu imaginar aqui o número 10, se eu somar mais 1, vai ser 11. Se eu pegar o 10 e diminuir 1, vai ser 9, né? Então, o 11 é o sucessor e o 9 é quem? É o antecessor, que vem antes do 10, né? O nome antecessor já fala, né? Antecessor, né? Aqui vem antes dele. Então, podemos dizer que o 11 é o sucessor do 10, pois o 10 mais 1 é 11, e o 9 é o sucessor do 10, pois 10 menos 1 é igual a 9. Também podemos observar que a distância que separa o antecessor e o sucessor do número é a mesma que o número que sempre maior que os demais, né, à sua esquerda. Por exemplo, 1 está à esquerda de 8, ou seja, ele é menor, ou seja, então o sinalzinho de menos aqui, que está circulado aqui, e eu vou ler como 1 é menor do que 8. E 15, 13 está à direita, ao de 5. Ou seja, o 13 é maior que 5. Então, a gente, como vai ler, ó, o 13 é maior do que, né? Então, essa aqui, palavra aqui, do que, significa que estamos comparando as duas medidas para verificar quem é maior ou é menor. Então, sempre podemos utilizar esse tipo de conceito. Então, se eu vou trabalhar com você e pensar assim, quem é o sucessor do número 5? Esse número 5 aqui que eu estou circulando, né? O sucessor dele é quem? O 6. E o antecessor? 5 menos 1, 4. Então, o antecessor dele vai ser o 4. Então, se eu imaginar o sucessor de 1 milhão, né? 1 milhão é um número muito grande, mas o sucessor dele não é mais 1? 1 milhão mais 1, 1 milhão e 1, né? E se eu pegar o antecessor de 1 milhão, 1 milhão menos 1, 999 mil, né? Então, existe esse truquinho. Né? Se eu quero descobrir o antecessor, eu vou diminuir um número. Se eu quero descobrir o sucessor, eu vou aumentar mais um número. Aí aqui tem as atividades que a gente fez em sala de aula, né? Respondendo com as outras de todo mundo. Alguns exemplos, como a gente pode construir os números, como a gente pode identificar, né, a situação. E também nós temos aqui, ó, seguindo a nossa ordem bonitinha aqui, nós temos os números pares e ímpares, né? A partir da sequência dos números naturais, podemos construir outras sequências. Por exemplo, a sequência dos números pares, a sequência dos números ímpares. A sequência dos números pares é o quê? 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. E a sequência dos números ímpares? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, e assim vai, né? Observe como Ricardo fez para saber se 5 e 8 são números pares. 5 é número par? Ímpar, né? Par ou ímpar? Eu escolhi o número 5, dividi o número 5 por 2, analisei o resultado. Como o resultado teve resto 1, então nosso número é ímpar. Eu peguei o número 8 para saber se era par ou ímpar. Escolhi o número 8, dividi o número 2, vi que o resultado, ele viu, né, que o resultado foi 0, então é número par. Então, um detalhe interessante é que números pares e os ímpares sempre vão de 2 em 2, mas depende, né? 0 mais 2, 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. E o número ímpar começa em qual número? A partir do número 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. 9 mais 2, 11, né? E assim vai aumentando de 2 em 2. Então, é muito simples. E outro jeito que a gente pode imaginar que o nosso número vai ser par ou ímpar é se ele terminar, ó, nesses principais números aqui, ó. 0, 2, 4, 6 e 8. Se o nosso número terminar entre esses 5 algarismos aqui, ó, esses 5 números, significa que ele vai ser um número par.
Então, se 1.048.000, 66, 34, 78, então são números que a gente pode considerar como par, porque o finalzinho deles, ó, está com 2, 4, 6 e 8. E a mesma coisa acontece quando a gente está com os números ímpares, né? Então, se os nossos números ímpares terminar entre 1, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 9, a gente considera como um número ímpar, que está, significa o quê? Que a gente está pegando apenas, olhando de destaque esses números, né? Então, sempre é bom a gente prestar muita atenção nessa parte. O número par é o quê? Termina em 0, 2, 4 e 8. Ou se a gente dividir ele por 2 e não tiver resto. E número ímpar é quando a gente divide esse número, qualquer número que imaginar, e se tiver resto, ele vai ser considerado como um número ímpar, né? Legal, né? Quando você imagina que tem a divisão no meio também. Aí tem aqui, ó, agora complete o espaço e determine se o número é par ou ímpar. Escolha o número natural, por exemplo, vamos pensar no número 8. Divida o número por quanto, para saber se é um par? Por 2. 8 dividido por 2 dá 4. Vai ter resto? Não vai ter. Então, se o resto, ou se não tiver resto, então meu número é par. Se não teve resto, quer dizer, opa, quando a professora falando besteira aí, testando vocês, hein? Tá prestando atenção, né? Tô sabendo. Então, se o nosso número não der resto, vai ser um número par, e se ele der um resto, vai ser um número ímpar. Note que é a mesma coisa que eu estou falando. Note que os números pares são números naturais que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. E os números ímpares, 1, 3, 5, 7 e 9. Né? Então, são sempre esses números que vão se repetir. E eu vou saber se o meu número é par ou ele é ímpar. A gente corrigiu algumas atividades legais, né, na sala de aula, com a participação de vários colegas. E a gente encerra por aqui nossa explicação, tá bom? Espero que vocês tenham relembrado alguns conceitos, algumas ideias que teve durante a aula, tá? Então, qualquer dúvida, vocês podem perguntar para mim, para o professor, que estarei lá sempre para ajudar vocês, tá bom? É um prazer. Até mais, tá? Qualquer coisa, a qualquer situação, a gente se encontra em sala de aula, tá bom? Tchau, tchau para vocês. Se cuidem e bons estudos.